Olá, o Papo de Mãe está no ar. A conversa de hoje vai ser sobre histórias de superação. Vamos conhecer aqui no estúdio mães que venceram dificuldades, doenças, que enfrentaram perdas. Veja os destaques do que nossa equipe preparou para este programa. Doadores de Sabedoria. Você vai conhecer um projeto que reúne o depoimento de pessoas que receberam o diagnóstico de uma doença grave. O foco do projeto não é a doença, mas sim a superação dessas pessoas e como essa experiência pode ajudar outras pessoas. Veja daqui a pouquinho. Doenças, perdas, traumas. A gente tem que enfrentar muita coisa na vida. Como superar tudo isso? Como ensinar os filhos a superarem tudo isso? Meu filho, ele teve um câncer, foi operado, foi um milagre que aconteceu, que ele não tem mais nada. Clarice, deve ter muita gente que conta essas histórias, né, na internet. Tem muita gente que escreve para o Papo de Mãe relatando histórias de superação e eu separei duas delas para contar hoje para vocês. Tá, daqui a pouco você conta, então. Obrigada, Clarice. A gente vai aqui para frente agora para conhecer as histórias dessas mães e também saber se vocês também já escreveram na internet, se tem blog, tem site hoje em dia, né? Todo mundo, a internet está aí, é um novo veículo para todo mundo contar suas histórias. Estão aqui a Mara, a Márcia e a Helena. Mara, quantos filhos você tem? Conta pra gente. 18. 18 filhos, Mara. E quantos estão aqui? Hoje só tá o Guto. O Guto tem quantos anos? O Guto tem 18. Tem 18 anos. Ele é o meu filho mais recente, tem 7 meses que a gente está vivendo essa experiência de mãe e filho. Ah, olha que legal. Tudo bem, Guto? Depois a gente vai conversar com ele. Daí você vai contar toda essa história. Dos seus 18 filhos, então, quantos são adotivos? Hoje são 13 adotivos, outros são meus. Pouquinho, ela teve só 5, então. 5 gestações? Só. 5 gestações, mas são 18 filhos. São 18 né? filhos. Legal, tá bom. E a sua história qual é? Conta pra gente. Eu perdi minha mãe muito nova, né? Fiquei morando na rua 10 anos. Morei ali no Vale do Anhangabaú durante 10 anos e eu sempre quis ter uma família grande, porque eu fui separada das minhas irmãs, fui para abrigos e fiquei passando de abrigo para abrigo até fugir e ficar no Anhangabaú. Então eu sempre deitei nas calçadas, mas eu sempre sonhei nas estrelas. Eu sempre quis ter família grande. Eu nunca tive esse, eu vou ter 2 filhos, não. Eu sempre quis ter família grande. Eu sempre pensei assim, eu não vou deixar meus filhos sozinhos. Se um dia eu partir, eles vão ter um para cuidar do outro. Então eu sempre tive isso. Eu sempre acreditei dentro de mim que eu não morreria na rua. E que eu seria mãe de muitas crianças. Porque uma coisa que até hoje me choca é as pessoas passar por uma criança, pular essa criança e conseguir dormir sem que isso cause nenhum tipo de constrangimento ou de E preocupação. quantos anos você tinha quando você foi morar na rua? Eu tinha 10 anos, minha mãe faleceu aos 9, aos 10 eu já tinha fugido de 2 abrigos e acabei indo para a rua. E você nunca mais encontrou seus irmãos? Encontramos, encontrei com elas aos 18 anos, hoje nós estamos todas juntas, graças a Deus. E foi isso que me fez ser mãe de muitas crianças. A gente vê, já começando o programa, como é importante você acreditar numa coisa, né? Você chegou onde você imaginou mesmo. Eu sempre quis, eu acho que, vamos falar, querer não é poder, é assim, dependendo do que você queira, é poder sim. Porque amar não exige muito, né? Amar é muito simples, é só você se dar E como que foi que você saiu da rua, criou a sua família? Como é que foi esse processo? Eu sempre fui catadora, né? Porque normalmente quem está na rua vive das sobras de outras pessoas. E eu sempre catei na feira, sempre catei resto de alimento, em restaurante, sempre fui catadora. Aí chegou uma oportunidade, eu puxava a carroça na época, começou a época da reciclagem, da sustentabilidade, que naquela época não tinha essa visão global como a gente tem hoje, mas foi o que me fez sobreviver à rua, à violência, e aí foi despertando em mim, com o dinheiro do material reciclável que eu vendia, foi despertando dentro de mim um desejo de ter uma casa, de ter um lugar para dormir novamente, de ter um lar, e aí eu comecei a vender material e me associei a uma cooperativa de catadores. Aí lá eu fui descobrindo muitas coisas, né? Muitas coisas. Lá foi uma porta de saída da rua, né? Então daqui a pouco você continua a sua história, Tá que tem legal. muita coisa, né? Muita coisa. E a Márcia tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos,
Eu tenho o Lincoln de 16 anos e tenho o Valdemir de 4. Eles vieram aqui? O Valdemir está presente. O Valdemir já está brincando com o seu filho, né? Está interagindo ali, se divertindo. E qual que é a sua história, Márcia? A minha história é que eu planejei minha segunda gravidez, né? E ao mesmo tempo descobri a gravidez e descobri um câncer de mama. Quando estava grávida. É. E daí você teve que... Como é que foi para você? Teve Aí, que assim, escolher? com 8 semanas, eu confirmei a gravidez e o câncer de mama. Aí eu fiquei desesperada, né? Fiquei apavorada, porque os médicos que estavam me atendendo na época não tinham, assim, não tinha um trabalho já feito com gestante com câncer. Aí eles não sabiam o que ia fazer comigo, eu estava meio perdido e eu fiquei desesperada, né? Porque eu me senti muito sozinha. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? Eles chegaram a dizer, de repente, que você não pudesse levar a gravidez adiante? Sim, eles falaram que eu ia ter que fazer um aborto, né? Que eu corria risco de vida, que não tinha como levar a gravidez adiante, porque o tratamento é um tratamento bem pesado, né? Foi até que eu conheci o Dr. Valdemir Rezende. Ele é um médico que atuava já no HC, né? E ele já fazia esse trabalho de gestantes com câncer. Já tinha tratado mais de 20 mulheres, aí até que eu me fui encaminhada, cheguei até ele, e ele abraçou a minha causa, me orientou, foi meu médico, falou, não, Márcia, dá para você seguir com a gravidez adiante, né, apesar da gravidade do problema, e preservar teu filho. E dá até para fazer o tratamento durante a gravidez, né? Você fez alguma coisa de quimioterapia? Ah, sim. Então, assim, quando eu estava com 13 semanas, eu realizei a mastectomia radical direita, né? Chegou a fazer a cirurgia, retirada do seio total, né? Com 3 meses de gravidez. Porque não podia esperar, e acho que durante a gestação a doença evolui também por causa dos hormônios, né? Isso, evolui porque o estrógeno na gestação é um hormônio que está a 1000, né? E ele alimentava o tumor. E daí você chegou a fazer cirurgia, fazer tratamento? A cirurgia, às 13 semanas, quando cheguei inteirei às 16 semanas, ele iniciou com a quimioterapia. Aí foram 4 ciclos, né? Foi bem difícil e assim... Porque a gente vê que as pessoas sofrem, né, com esse tratamento, ficam enfraquecidas e você ainda por cima estava com um bebê na barriga. É bem difícil porque o câncer é uma doença grave, né? Ainda mais na gestação, um momento de felicidade da mulher, né? Que é a maternidade. Você vivia um sentimento duplo ali, né? Uma duplicidade. Uma via de mão dupla, né? A felicidade da maternidade, né? Toda aquela emoção. E a problemática toda que é o câncer, né? Porque é uma doença que mexe com o seu emocional, físico, né? Psicológico. Sim, né? E seu filho nasceu saudável, super bem. Ótimo. Graças a Deus, nasceu perfeito, nasceu muito bem, né? E tá aí. Que bom. Tá lindo, graças a Deus. Você já tá... Eu continuo em tratamento, né? Então, assim, a cada dia é um momento de superação para mim, né? É um dia de vida que eu acordo, agradeço a Deus por ele. E assim, não tenho certeza do amanhã, né? Mas o presente eu tô aqui hoje, né? É o que importa. E a Helena? Conta pra gente, Helena. Nossa, cada história. Eu acho que eu nem sofri muito. Bom, eu casei muito novinha, casei com 18 anos. E tive meus filhos também muito jovem. Eu tive o mais velho, eu tinha 18 anos ainda, e o mais velho eu já tinha 20. O mais novo eu já tinha 20. Então, assim, depois que eles nasceram, antes de casar, como eu casei muito nova, eu não pude estudar. Abandonei, na verdade, os estudos para poder casar. Você chegou a terminar o ensino médio ou não? Então, não. Eu fiz só até a 7ª série. Aí, tive filho, casei, tive filho e a minha vida mudou depois que eu tive filho, porque nunca mais eu pensei em mim. Só eu. Aí não era mais eu, era eles. Né? Então, toda a prioridade da minha vida foi a criação deles, a educação deles, a orientação deles. Hoje eu vejo que foi gratificante, que eu tenho 2 filhos adultos, né? Bem encaminhados na vida, graças a Deus, são excelentes filhos. Terminaram os estudos? Terminaram os estudos, tudo. O mais jovem é casado. E depois disso... Você já é avó? Não, ainda não, estou esperando loucamente. Mas enfim, aí eu deixei de viver a minha vida. Lutei também num casamento de 31 anos, que acabou agora em fevereiro, que eu sou viúva, fiquei viúva recentemente, meu marido morreu em fevereiro, mas a minha vida de casada inteira foi muito tumultuada. E meu marido era alcoólatra,
E eu lutei contra isso a vida inteira, então tinha aqueles altos e baixos, inclusive de emprego, passei muita dificuldade financeira e tudo. De repente, meu marido ficou doente, além do alcoolismo, ele adquiriu uma outra doença. E ele sabia que ele não ia ter muito tempo de vida e tudo, e ele teve que parar de trabalhar. Então, quando eu tinha 47 anos, hoje eu estou com 50, eu falei, nós tínhamos um dinheirinho na poupança, eu falei assim, bom, você não pode mais trabalhar e eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Meus filhos já estavam criados. Falei, mas agora sem perspectiva nenhuma, sem estudo, sem experiência profissional, enfim, totalmente... Ia começar do zero. Ia começar né? do zero. Aí não tinha nenhuma... Hoje em dia tudo é por computador, eu não sabia mexer no computador, nunca tinha feito um curso, aliás, até hoje não fiz. Aí eu me interessei por procurar algum negócio com essa pequena poupança que nós tínhamos. E foi onde eu perguntei eu falei para o meu filho, eu preciso aprender a mexer no computador, porque dizem que na internet tem tudo, né? Aí ele falou, eu te ensino. E foi onde eu comecei a aprender. O primeiro site que eu quis entrar foi no site da Bolsa de Valores, não sei porquê, talvez alguma intuição, isso só Deus sabe, nem eu mesma sei explicar. Entrei no site da Bolsa de Valores, olhei como que fazia, como que era o início, como que era vários tipos de investimento, várias modalidades de investimento. Me interessei e falei, nossa, dá para fazer de tudo aqui. Que legal. Eu não preciso de ninguém para fazer isso para mim. Descobriu um dom. Descobri até, um né? dom. E quanto mais eu estudava aquilo, quanto mais eu aprendia sobre aquilo, mais eu gostava. Aí eu falei, eu vou começar a fazer. Aí conversei com meu marido, ele falou, então faz. Até aí ele ainda estava trabalhando. Aí eu comecei a investir o próprio dinheiro, fui colocando aos pouquinhos e fui tendo êxito. Até que eu falei, meu Deus do céu, além de eu achar muito fácil, eu acreditei também que além de eu fazer para mim, eu poderia mostrar isso para as outras pessoas. Aí foi onde eu comecei, tudo começou assim, comecei a fazer palestras, aí entrei numa corretora de valores, eu como investidora mesmo, aplicando o meu dinheiro mais ali dentro, operando de lá de dentro, aprendi muita coisa. Aí agora um amigo que eu conheci, que é como um filho para mim também, que eu conheci nesse meio, tem um escritório de uma corretora, e falou para mim, dona Helena, vem trabalhar comigo. Olha, que legal. Porque a senhora tem um enorme potencial, consegue fazer, mesmo, e a senhora é o perfil que eu preciso aqui, vem ser minha sócia. E aí eu entrei, estou entrando agora nesse novo caminho, como sócia de uma corretora de valores. Parabéns a todas, né? E olha, a gente conta também com a participação da psicóloga Gladys Eisenberg. Obrigada pela participação, Obrigada Gladys. a vocês. É bonito, é gostoso ouvir essas histórias. Dá vontade de bater palma. Eu fiquei pensando assim, Gladys, essas mulheres passaram por momentos difíceis, delicados. Sempre é possível você conseguir se superar, passar por esses obstáculos que a gente enfrenta na vida, ou algumas pessoas conseguem, outras não, umas precisam de ajuda, as outras conseguem seguir um caminho sozinhas? Então, em primeiro lugar também fico aqui como, como pessoa, como mulher, como profissional, como mãe também, muito orgulhosa como você, com essas histórias, e são as histórias que a gente... realmente são inspiradoras. Toda história de superação é inspiradora. A gente para e pergunta, será que eu conseguiria? Será que eu seria capaz? O que leva uma pessoa a ter uma força tão grande, e para conseguir? Será que a pessoa já nasce assim? Será que enfim, a vida que vai trazendo é tudo. Tem um termo que foi trazido da física e da engenharia que está sendo, coisa de uns anos para cá, 10 anos para cá, está sendo usado para entender como funciona esse tipo de coisa, E esse chama-se resiliência. E resiliência é o quê? Se você pegar na física,
é a capacidade que o material tem de absorver um impacto, um alto impacto deformante, e ele através dessa própria energia que o impacto produz, voltar à sua forma original. Que legal. Então, por exemplo, um elástico, né? A tensão, você tensiona o elástico, aquilo produz uma energia, é essa energia que vai possibilitar que o elástico recupere a forma original sem grandes danos. Se você esticar demais, pode ser que tenha alguma sequela, vamos dizer. Então, esse conceito está sendo olhado hoje também como uma característica das pessoas, né? Como cada um tem. E claro que diferentes materiais têm diferentes resiliências. Você pega um vidro, joga no chão, aquilo não tem, o impacto é totalmente absorvido e deformante. Né? Então, isso também as pessoas têm, como a Mara estava falando, tem um pedaço também que é uma herança. Né? Seja uma herança... Aí não tem como a gente saber o quanto é uma herança genética, o quanto é uma herança de um aprendizado, e é tudo isso junto ao mesmo tempo, né? Então, mas tem pessoas, sim, que têm uma capacidade de se reconstruir, se refazer de um choque muito grande, mais do que outras. Não porque, eu nasci assim, mas junta tudo isso, todas essas... Né, o apoio, o acreditar em si, né, o desejo de mudar. Lá atrás, os meus sentimentos continuam os mesmos, os meus objetivos também, mas eu sou outra pessoa por dentro. Eu transformei, quer dizer, de um material antigo surgiu um novo. Isso mesmo. A nossa conversa está ótima, eu tenho que chamar o bloco, mas a gente já continua, tá bom? Legal, Também no próximo bloco nós vamos conhecer um projeto do Museu da Pessoa que fica em São Paulo. E a repórter Maria Manso traz as histórias ouvidas nas ruas. O Papo de Mãe volta já. Qual é a sua superação diária? Levantar cedo, mandar a criança para a escola, vir trabalhar e sempre era atrasada. E tá sempre com esse sorriso? É. Sem reclamar da vida? Sem. Fazendo o esforço, né, amiga? O meu filho, ele teve um câncer na cabeça. Foi operado, ele tinha 11 anos, foi operado, mas graças a Deus foi um milagre que aconteceu, que ele não tem mais nada. Como foi aquela época para a senhora tendo que superar isso tudo? Olha, foi difícil, mas eu tive que ser forte, né? Porque ele tinha apenas 11 anos e era só eu para ele, porque o pai era assim muito desligado, bebia, né? Então era só eu e ele, mas Deus me deu muita força. A gente vê, né, quando andando na rua você começa a conversar com as pessoas, todo mundo tem uma história para contar, né? Agora eu fiquei curiosa, qual a idade dos seus 18 filhos? O menor de tem... 1 a 35. De 1 a 35. A avó você já é? Eu já. Já tem quantos Eu adotei netos? A Joana, ela tinha 2 filhos, o David e a Cássia. Ah, você adotou uma filha que já tinha 2 filhos, é. Nossa, então você adotou netos, isso eu acho que é inédito. Netos, é. E hoje você mora onde? Oi? Eu moro com meus filhos. Com todos? Alguns estão casados, né? Mas aí vão casando e vão chegando outros. Casando, aí vai aparecendo outros. Atualmente você mora com quantos filhos? Atualmente eu moro com 10. E os que casam continuam morando ali tudo perto? Tudo perto, e domingo é um pesadelo. Domingo é um pesadelo. O sonho que você sonhou agora. É um pesadelo, né? Pula na avó, chama a avó, tem que passear, tem que brincar. E eles trabalham com você? Alguns trabalham com Todos você? os meus filhos trabalham, faz 15 anos eu já ponho para trabalhar. Todos eles. Tem uma filha que está na faculdade, né? Tenho 2, a Laísa e o Everton, que entraram. A Laísa entrou ano passado, o Everton esse ano entrou na USP. Que curso que eles estão fazendo? Gestão ambiental, é claro. Não, mas não é, eu queria que eles fizessem outras coisas, porque eles são de contra. E lá todos estudam e trabalham. Ô, Márcia, quem faz um tratamento de câncer durante a gravidez, pode optar, acho que aí não tem diferença, você pode ter parto normal ou cesariana, né? Não, mas... Eu acho que o que não pode é amamentar, é isso? Isso, assim, eu passei por 4 ciclos de quimioterapia, né, durante a gestação. Assim, então, dos 4 meses aos 9, da 13ª semana, a 35ª,
foram 4 ciclos de quimioterapia, né? Meu cabelo caiu todo, né? E caiu os cílios e a cirurgia também. Não dá nem para imaginar, né? Foi bem difícil. E assim, só que eles usam um esquema que dá para usar na gestação, né? Mas não é, assim, não é aquela fraca, não existe quimioterapia fraca ou forte, né? Ela tem, de certa forma, tem que ser eficaz para combater, né? Quando eu tive o bebê, eu não pude amamentar, porque meu corpo estava com os quimioterápicos, né? Não, e também você devia estar enfraquecida, né? Você precisava guardar alguma coisa, né? De força. Você falou que fez o tratamento no Hospital das Clínicas. Isso, no HC. E na época já tinha eu pesquisei aqui, ó, e as grávidas com câncer têm um ambulatório especial no Instituto do Câncer. Já tinha esse ambulatório? Na época que eu iniciei o tratamento, o Instituto do Câncer não existia ainda. O Dr. Valdemir Rezende, assim, fazia um trabalho assim, quase de milagre lá, porque era muito cheio, né? O Hospital das Clínicas atendia o Brasil inteiro, né? Lógico. Atende. Abrangia todo o Brasil. Então não tinha assim tinha a parte da ginecologia geral, né? Não um lugar específico para tratar gestantes com câncer. Agora, e é legal agora que tem esse ambulatório específico, porque eles conseguem dar mais atenção para as mulheres grávidas com câncer. E o tratamento é feito pelo SUS, né, de graça, e tem uma clínica multidisciplinar que conta com vários especialistas, como mastologista, oncologista e obstetra. E para mais informações, ó, o site do Instituto é o www.icesp.org.br. E precisa desse todo apoio, dessa atenção especial, né, Márcia? Sim, claro, porque o câncer, né, é uma situação difícil para qualquer pessoa. E a maternidade, a felicidade, a realização da mulher, né? E as duas coisas mexem com o seu organismo. E as duas coisas mexem com o seu organismo. Eu sou um pouco vaidosa, mexe com o seu físico, né? Porque meu cabelo caiu todinho, né? Eu comprei uma peruca, usar peruca, lenços, né? Para me sentir bem, né? Passava maquiagem e também até a questão também do seio, né? O seio representa a feminilidade, né? Da mulher, a maternidade. Então, tudo, é muito difícil, muito complicado. E você teve parto normal ou cesárea? Não, parto cesárea. Cesárea, Às 36 semanas foi realizada a cesárea. Teve até que fazer antes. Isso, um pouquinho antes, né? 36 que é uma coisa que é importante a gente sempre dizer, ninguém é mais ou menos mãe porque teve cesárea ou parto normal, ou porque amamentou ou não conseguiu amamentar. Não, eu não me sinto menos mãe porque não tenho amamentado. E a mãe adotiva também não é menos mãe, somos todas mães, é verdade. Né? O que vale é o vínculo, eu acho que vale o amor e o exemplo, né? Porque mãe, o amor, o vínculo e o exemplo que você passa para o teu filho, né? Sabe, eu queria falar uma coisa, Mariana, você perguntou assim, bom, como é que faz? E quem não tem essa força, né? Eu não sei se a Márcia, eu não sei, mas assim, uma coisa que eu ia falar é que eu acho importante, porque de fato tem pessoas que têm mais dificuldade, ou não encontram muito apoio, ou tem um problema de acreditar que é capaz, né? Não é um problema, tem uma dificuldade de acreditar que é capaz de uma transformação e tal. Uma coisa que eu acho que ajuda muito, que é legal falar, é assim, são esses grupos de apoio, né? Então, muitas vezes eu não sei, eu fiquei curiosa em te perguntar se você participou de algum grupo de apoio. Isso, em geral, esses grupos, porque quando você recebe uma notícia, ou passa uma situação traumática, ou tem uma vida muito difícil, assim, você... Num primeiro momento, né, você às vezes pode viver e vive, né, um choque, vive aquele impacto, né, de uma situação, tem a vivência de que muitas vezes aquela situação é irreversível ou aquilo que você está sentindo, né, é para sempre. Né? Então, eu sempre vou sentir isso, essa dor nunca vai diminuir, isso vai sempre estar... vai me impossibilitar de continuar a vida. Eu acho que é importante. Esse primeiro momento, ele existe, ele é fato. Tem que ser vivenciado. Ele tem que ser vivenciado e não pode assim, não, vai passar, não, é verdade. E cada um vai ter o seu tempo. Isso, assim, reconheça, né? É importante que a pessoa que está passando por um momento difícil, como aquele depoimento daquela mãe também, que tinha um filho com câncer,
acolha a dor. Exatamente. Né? Aceita que aquela dor E isso tá tem que ali. ser respeitado na pessoa, Isso. porque eu já fiz reportagem em grupos, assim, grupos de apoio ao câncer, porque também você troca experiências, ali você vê que tem outras pessoas passando por isso. E o que as pessoas mais me diziam era que ela queria falar sobre a doença, às vezes ela queria dividir com um amigo que não... E as pessoas falavam assim, mas você tá ótima, tá tudo bem, tudo vai passar. Sabe por quê? Isso, não sei, porque as pessoas não queriam. E Não ela queria aguentam, falar, não é porque não querem. Até a palavra câncer assusta. Ninguém quer falar câncer. Esses grupos de apoio, eu acho assim, o importante essa troca de experiência e as pessoas se identificarem, né? Que as pessoas têm o mesmo problema, né? Até aprender com a experiência dos outros, né? Essa é a ideia também de um projeto que divulga desde o final de 2011 na internet depoimentos de gente que encarou uma doença grave. A repórter Rosângela Santos mostra como funciona. Doadores de sabedoria. Diante da história anterior, recente, eu tinha duas saídas. Ou ir para minha casa chorar, porque eu falava, vamos resolver, né? Histórias de pessoas que um dia receberam um diagnóstico de uma doença grave e tudo mudou em suas vidas. O que nós queremos é que as pessoas falem da vida, de sabedoria, de aprendizado. A ideia surgiu de uma conversa que Luiz Fernando teve com o filho. E ele falou, pô pai, você não acha que as pessoas quando ficam assim muito doentes e acham que podem morrer, que elas aprendem muita coisa nesse período assim, da vida, que elas ficam sábias? Você não acha também que as pessoas deviam deixar algum depoimento, deixar alguma coisa para que essa sabedoria não se perdesse? Eu achei aquela ideia tão simples e tão bacana. O projeto foi viabilizado pelo Instituto Oncoguia, que ajuda pacientes com câncer, e pelo Museu da Pessoa. Existem histórias que atingem a todos, são universais. São histórias do ciclo da vida, são os grandes desafios que a gente enfrenta. Os depoimentos foram gravados neste estúdio. Não é por acaso que a gente tem as coisas. E não é por acaso que algumas pessoas têm e outras não têm. A pergunta mais comum para quem tem câncer é assim: o que mudou na sua vida depois que você teve o câncer? O foco do projeto não é a doença. Então, não é como você enfrenta e vence o câncer, mas como você lida com isso, o que interessa. O que ela cresce com isso? O que ela vive, mesmo que sejam os medos, mesmo que sejam as perdas. Mas isso a gente aprende a beça com isso. E as estratégias que elas usaram, as mudanças de formas que elas têm de ver a própria vida, isso acho que é o mais inspirador. Regina é psicóloga, trabalha com assistência a doentes com câncer. É presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e há 6 anos descobriu que estava com câncer de mama. A gente senta para conversar com a morte muitas vezes, uma sensação de perder forças, né? Uma sensação de estar muito vulnerável, de estar doente. O fato de estar em contato com pacientes e com históricos da doença ajudou Regina em sua luta. Quando a gente ouve o outro falar, ou quando a gente percebe que o outro tem saídas, cujas saídas deram certo, e pode ser que para mim eu consiga adaptar, não é? Porque um tratamento não vai ser igual para ninguém. Cada pessoa é uma pessoa e vai reagir de uma maneira completamente diferente. Ela enfrentou o câncer com coragem, ficou à frente de todas as decisões. Fez cirurgia, radioterapia, quimioterapia, tratamento hormonal. Hoje é uma das doadoras de sabedoria. Você sabia que você era tão forte assim? Eu sabia que eu era forte, mas eu descobri que eu era bastante frágil no câncer. E que a minha fragilidade podia ser também algo de força. É a doação de algo muito valioso, que não tem preço e que doença alguma tira de uma pessoa. Isso é antigo, né? A mitologia era assim, a mitologia registrou o caminho dos heróis aí para que a gente pudesse saber como enfrentar as adversidades que a gente tinha na vida. Mas o nosso grande sonho seria assim, uma rede mundial de doadores de sabedoria e, quem sabe, no futuro, não só ligados a uma situação limite em função de doença, mas já várias outras situações que nos tornam sábios antes da hora, né? Que melhoram a nossa vida no final, né? Olha, e para quem quiser ver os depoimentos, o site do projeto é o www.doadoresdesabedoria.com.br.
Muito interessante esse trabalho, e importante, né, Helena? Muito importante. Doadores de sabedoria. Eu faço um pouquinho disso. O que eu tive que batalhar e aprender sozinha, que é uma matéria que não tem na escola, que não, educação financeira não tem no Brasil, nós não somos acostumados a isso. Eu dou sabedoria também. Através de palestras, de cursos para iniciantes e para não iniciantes, porque no Brasil nós temos uma cultura de que as pessoas têm que trabalhar e não sabem o que fazer com o próprio dinheiro. Não sabem que, enquanto você trabalha para captar o seu dinheiro, você também pode colocar uma sobrinha ali, ó, para trabalhar para você, para que você tenha um futuro melhor, para que você possa garantir uma aposentadoria melhor, uma renda a mais no futuro, ou garantir o futuro dos filhos. Eu queria fazer um comentário a partir disso que ela está falando, dos depoimentos também, que é assim, as pessoas quando passam situações tão adversas, né, quanto todas essas que a gente está escutando, elas, além de ficarem mais sábias, além de ficarem mais seletivas, além de ficarem seletivas no sentido de, bom, peraí, o que importa, né, o que importa na vida, ficam também mais generosas. Muito né? mais, a gente Porque quer passar, dividir, tem uma compartilhar. Coisa, isso, que é o que porque todas a vocês gente, estão falando. né, de alguma forma, a gente desenvolve uma coisa chamada empatia, mais. Quem tem, fica com mais. Né? Quem tinha menos, aumenta, porque você olha a dor do outro, mesmo que não seja a mesma história que você está passando, você reconhece no outro uma dor não, que e é um aprendizado vive. que você não quer guardar só para você, né? Não, já que eu passei não é tudo nem aquilo. vantajoso, é muito mais vantajoso que todas as pessoas saibam o que fazer em qualquer situação, seja em qualquer área de conhecimento ou da dor, não importa. A gente sempre quer ajudar. A gente vai saber então agora da Clarissa, que devem ter aparecido várias histórias aí, né, Clarissa? Olha, eu separei um relato aqui, é da Liliane Carvalho, de Taubaté, São Paulo. Ela tem 40 anos, é casada, tem 2 filhos, está no 4º semestre do curso de pedagogia. Mas chegar até aqui não foi fácil para ela, porque a Liliane ela sofre de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, associado a um quadro de déficit de atenção e fibromialgia. Abre aspas. Voltar a enfrentar uma sala de aula com apresentação de trabalhos e no meio disso ter crises muito fortes de ansiedade, pânico e pensamentos horríveis e desconexos me deixa realmente assustada. Preciso muitas vezes da ajuda e da paciência dos colegas e dos professores para contornar as crises que surgem do nada. Percebo como é difícil, como é preciso força para não desistir da vida e dos sonhos. Pelo que ela conta, um dos objetivos dela, depois que ela se formar, é justamente ajudar alunos que têm os mesmos problemas que ela. Ela tem um blog, é o www.sonharser.com.br, e ela termina parabenizando o programa por ser um espaço tão rico para reflexões. Legal, obrigada a você. E a gente vê como é importante essa aceitação do grupo também, né? Das pessoas aceitarem ela que tem o problema. Fibromialgia, acho que dá muitas dores no corpo, né? Então é um sofrimento. Clarissa, você quer ler mais algum relato? Quero, eu tenho da Helena, ela prefere se identificar só como Helena. Ela conta que sempre teve vontade de lecionar, mas só conseguiu concluir os estudos depois de casada e com 4 filhos. Infelizmente, um dos filhos sofria de esquizofrenia e ela não pôde trabalhar para poder acompanhar o tratamento desse filho, que acabou falecendo aos 26 anos e ela acabou entrando em depressão. Mas aos 53 anos, ela deu a volta por cima, fez um concurso público, foi muito bem classificada, e hoje, aos 66 anos, ela está lecionando. Ela termina dizendo, existe uma ferida em meu coração, mas superei as dificuldades. Dedico minha família, 5 netos, 3 filhos e marido, aos meus alunos e a mim. Procuro a felicidade em tudo. Legal, bonitinho. Obrigada, Clarissa. Obrigada. E olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. O que vem na sua cabeça quando eu falo essa palavra, superação? Correr atrás dos objetivos, né? Querer o melhor pra gente, pras pessoas, pros filhos, né?
tenho uma filha que, infelizmente, ela tem um problema muito sério, que essa é minha, quer dizer, é minha de criação, mas é minha filha, entendeu? É a única que está enfrentando um problema muito sério. Infelizmente, a doença dela não tem cura. E de onde a senhora está tirando força para superar isso? Eu tenho que tirar, eu tenho muita ajuda do pessoal do escritório, eles me orientam muito, né? Pedem muita oração para mim, por ela também, né? E eu tenho que aguentar, né? E eu sou a cabeça da casa, entendeu? Bom, e agora os filhos que estavam lá atrás vieram aqui pra frente, né? Hoje tem 2 filhos aqui, o Guto, né? E o, como chama o seu filhinho? Valdemiro. E o Valdemiro. O Valdemiro tá super entretido ali com o quebra-cabeça, brincando. É bem gostoso, aconchegante, se divertindo. Então eu vou conversar aqui primeiro com o Guto. Guto, você está com quantos anos? 18. E você conhece a Mara há quanto tempo? Uns 8 meses. Né, Uhum. mãe? 8 meses, não, por aí. Como que você conheceu sua mãe? Conheci através de uma amiga minha. Eu vendia trufas na rua e ela já conhecia essa mulher que era próxima de mim, entendeu? Uhum. Só que eu nunca tinha visto ela na minha vida. Ela apareceu assim, de repente. Coisa do destino. E aí a gente pegou uma amizade muito, muito, muito grande e daí, a partir dessa amizade, ela me deu uma superação de vida. Eu cresci muito com ela, aprendi muito, muito mesmo. E ver essa relação de mãe e filho. Uhum. Então, antes de tudo, da gente ter essa relação de mãe e filho, né, mãe? A gente é muito amigo. Que legal. Ele tinha um olhar muito triste, muito, mas muito triste. E o olhar dele mexeu muito comigo. Porque eu já tive esse olhar. Hoje você é outra pessoa mesmo, né? Porque a gente não tá vendo. Eu já tive esse olhar. Então, a hora que eu olhei nele, falei, tá acontecendo alguma coisa com esse moleque. Eu não quero, mas eu vou perguntar. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele começou a me contar meio que por alto. Eu falei, poxa, você não quer ir trabalhar comigo? Mas trabalhar fazendo o quê? E aí começou. Aí eu falei assim, olha, eu trabalho em reciclagem. Reciclagem. Falei, reciclagem e o que muitas pessoas chamam de lixo, né? Ele, não, eu vou, que não sei o quê. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar no início, né? Porque quando você é excluído de alguma forma, você cria uma autodefesa. E aí você acha que você agride porque tudo à sua volta te agrediu. Então aí foi um processo muito difícil, porque eu sou muito dura, né? Eu sou muito amor, mas eu sou muito, extremamente... Para mim não existe eu, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou vítima, assim, que eu nunca tive. Sabe, eu nunca gostei desse tipo de posicionamento. Eu acho assim, você vai conseguir, eu tô aqui para isso, e junto a gente vai, e vamos, e não tem outra coisa. E aí começamos. Olha, e há quanto tempo você estava trabalhando na rua? Não fazia muito tempo, fazia uns 2 meses. Não fiquei muito tempo trabalhando na rua. Mas você ia para a escola? Você ia para a escola? Então não ia para a escola. Não ia para lugar nenhum. Larguei, eu era tipo... Você largou em que ano você largou? No primeiro ano. Primeiro ano. E agora vou voltar, já vou terminar já. Você vai graças voltar? A Deus. Sim, claro. Tenho que voltar. Olha a cara da sua mãe, ó. E como que é, de uma hora para outra, você passar a ter uma família? É bom, para mim é a melhor coisa que está acontecendo na minha vida, né? Porque eu nunca soube o que era a família mesmo. Eu fui aprender o que é família através dos Sobraus. Porque agora eu também sou um Sobral. Mamãe vai chorar. Márcia, você participou de um documentário? Isso, recentemente eu participei de um documentário, né, chamado Mulheres de Peito. Nesse documentário são 5 relatos de histórias de vida, de superação do câncer de mama, né, por 5 mulheres. Esse documentário ele foi baseado no livro Força na Peruca, né, escrito por Mirella Janotti, Tragédias e Comédias de um Câncer, e é bem bacana porque ali conta a história de superação, né, o enfrentamento, e traz força e informação para as pessoas que estão passando por isso, né. E quem quiser assistir e conhecer mais um pouquinho, acessar o site www.mulheresdepeito.com.br ou através do Facebook, né, Mulheres de Peito Oficial. Helena, você sente que você já tem essas pessoas que você já conseguiu ajudar e que te trazem esse retorno? Já. Primeiro, como mãe, o orgulho dos meus filhos e o exemplo que eu passei para eles de superação não tem preço.
como cidadã, eu acho que o que eu aprendi sozinha e depois investi no meu aprendizado, porque numa matéria que não tem habitualmente, que as pessoas não sabem o que é educação financeira e muito menos saber o que fazer com o dinheiro. Eu passar isso para as pessoas, tanto para iniciantes como para quem já sabe o que fazer, mas de repente numa situação de crise no país ou de crise mundial que seja, fica sem saber para onde correr com o dinheiro. Então, eu passar isso para as pessoas e ensinar isso, eu acho que não tem preço. Legal. Olha, e eu quero agora falar de um outro assunto, né? Porque a gente sabe que não há desafio maior nessa vida do que superar a perda de um filho. Por isso que eu quero agradecer profundamente a Gladys por estar aqui hoje no programa, né, Gladys? Ela está ajudando a conduzir essa conversa, mas a Gladys é mãe do Vitor Gurman, aquele rapaz que foi atropelado e morto na calçada em São Paulo, repercutiu no país todo. A motorista estava embriagada. A motorista estava embriagada. Em alta velocidade. Que a pessoa, ela falou que era ela que estava dirigindo e que no carro do namorado. Isso. Gabriela Guerreiro. A gente já falou do Vitor aqui outras vezes, a gente já fez um programa só sobre o filho e o Código de Trânsito, os filhos e o álcool, né? Então, Gladys, a gente quer saber, e para você, como é que tem sido esse processo de superação, Gladys? Então, também quero agradecer, Mariana, obrigada, a todas as mães, né? Agora eu estou falando como mãe. Agora como mãe. Então, eu me dou o direito de me emocionar aqui. Claro, até porque a gente ficou esperando, a Gladys. Eu já tinha feito o convite até antes de acontecer tudo isso. Como a gente já falou aqui, cada um tem o seu tempo, né? Então, eu posso dizer que estar aqui hoje também me ajudou muito no meu processo pessoal de superação, porque eu tive que pensar sobre isso, né? Pensar, meu Deus, o que eu vou dizer sobre isso, né? O que eu tenho a dizer sobre isso, né? Eu vou ler, eu vou estudar, eu falo do que eu aprendi ou do que eu estou vivendo. Aí acho que eu tentei fazer um pouco de cada. Né? Espero que eu tenha conseguido. E eu acho que eu queria dizer que o processo de superação ele não termina nunca, né? Todo o processo, porque aquilo que você viveu, vive e está tentando se reinventar para poder carregar com você a sua história, essa história, ela vai estar sempre com você, é seu, ninguém vai te tirar. Então, uma coisa que eu acho importante dizer assim, é uma ideia de desapego. Então, quem está passando uma situação muito difícil, como a que eu estou passando, como nós todas aqui, né, passamos, assim, aquela dor é sua, não se preocupa. Né? Ela não vai, é sua e você vai carregar ela para sempre, não precisa se apegar nela, ela já é sua. Então, assim, o meu filho, o Vitor, a morte dele é minha. Né? Mas o que eu vou guardar dele? Né? A história, né? As lembranças E sabe que eu acho também, Gladys? E acho importante a gente sempre lembrar dele também. Porque ele precisa ser lembrado, né? Perder um filho é o que não tem nem palavra, né? Porque você perde o marido, fica viúvo, perde pai e mãe, fica órfão. Não tem. Perder filho não tem uma definição. Você perdeu? Eu perdi o menino, ele tinha 1 ano. Ele afogou com leite. Hoje ele estaria com 10 anos, é Raquel e Raul. Eu tive a Raquel e o Raul foi deixado na minha porta com 3 dias de vida. E depois de 1 ano ele faleceu. E nossa. Não, é uma dor, né? É uma coisa que não tem remédio, não tem uma receita para falar da perda de um filho. Não tem. Agora, é o dia a dia, que vai trazendo coisas, que vai nos ajudando a viver com isso, né? E a gente falando do Vitor, a gente lembra também de uma situação muito grave que ainda existe no nosso país, que é dessas pessoas que dirigem embriagadas, sem responsabilidade. E, infelizmente, muitos pais e mães
ainda estão sofrendo, né? Dia a dia a gente sabe de histórias como pelo que você sofreu, infelizmente né? virão mais, essa é a verdade. Não, é uma e coisa só aumenta. Só aumenta. Eu pesquisei aqui, ó, as mortes provocadas por motoristas embriagados triplicaram nas ruas e rodovias do estado de São Paulo. Quer dizer, apesar, a lei seca já está vigorando há 3 anos, mas os números de acidentes envolvendo embriaguez no trânsito não diminuíram nas estradas paulistas. A gente vê essas mães sofrendo, É uma pais impunidade, sofrendo. isso. A gente gravou um programa só sobre jovens e álcool, que a Mariana falou. É terrível o que a gente participou do programa também o Rafael Baltresca, que ele criou um perdeu movimento... a mãe não e foi a irmã. acidente, ele perdeu a mãe e a irmã. Elas foram atropeladas e mortas em frente a um shopping. Eu vou dar o site aqui do Não Foi Acidente, do movimento do Rafael Baltresca, porque o movimento propõe alteração nas leis de trânsito, exigindo mais punição para os motoristas que dirigem alcoolizados. O site é o www.nãofoiacidente.org. E tem uma outra associação que é a Viva Vitão, né? O Vitor virou agora nome de associação. Nós também já fomos entrevistar os amigos do Vitor, porque eles têm uma campanha. Como que é o nome da campanha, Clara? Então, não espere perder um amigo para mudar a sua atitude no trânsito. Também enfim, eles também divulgam, estão no Facebook. Eu já vi no Facebook. Ele era muito querido, né? Ele era muito querido, não era só eu que gostava. Ele era uma pessoa muito querida e agitava, e muitos amigos falaram para mim assim, a gente está fazendo o que eu tenho certeza que ele faria. Eu lembro, lógico, não tem como esquecer, meu irmão morreu, foi atropelado também há 38 anos atrás. E a minha mãe, ela nunca superou. Ela supera a cada ano. E ela supera de uma forma muito bonita. Ela reúne os filhos, quem ela consegue reunir, e aí cada um começa a contar uma história desse meu irmão. Mas sempre lógico, né? Porque ele só viveu 1 ano e meio. Mas durante 38 anos ainda tem tanta história para se contar. Que bonito. Que lindo. Que legal isso. Legal. Qual que era o nome? Eu quero mandar um beijão para minha mãe, Elisa. A dona Elisa já veio aqui, a gente já entrevistou ela. E o seu irmão, como chamava? Vinícius. O Vinícius. E agradecer, legal. né? Obrigada. A todo mundo. Não consigo ficar sem ela. Obrigada a você, viu, por ter vindo. Representando os irmãos todos, né? A família toda. E você, Mara, quer divulgar o trabalho de vocês? Quem quiser até colaborar ou saber mais, quiser saber mais, enfim. Temos, a gente tem coleta granja, né, filho? Eu sou péssima nisso, @yahoo.com.br. Isso aí os filhos que cuidam. Isso aí os filhos que cuidam. É o e-mail da cooperativa, nós estamos na Nossa Senhora do Socorro, 218, nós fazemos um trabalho com adolescentes, né, com dificuldades e pessoas em de outros drogas. estados que quiserem saber mais dessas experiências, tal, vocês também podem dar dicas, né? Podemos, sim. E quero pedir para que todos reciclem, né, por mais que algumas pessoas não levem isso a sério, isso é muito importante e tem que ensinar os seus filhos a fazer isso, porque o nosso planeta está morrendo, isso dá sustentabilidade para várias famílias como a minha. E é isso, eu acho que tem que amar e reciclar muito, que a pegada é essa. Legal, obrigada. E você, Márcia, quer divulgar de novo o site para quem quiser ver o documentário ou algum outro grupo? Então, o site do documentário Mulheres de Peito, né, é www.mulheresdepeito.com.br e através do Facebook também, Mulheres de Peito Oficial. E eu posso agradecer? Vai ter que mandar um beijo para o médico. Agradecer primeiramente, né, a minha mãe, a minha irmã, que são 2 anjos na minha vida, e aos meus filhos, meu marido, minha família, enfim, né, sem eles... Cuidado do microfone. Sem eles eu não estaria aqui, né? É igual ela falou, todo mundo tem essa força, só que você precisa de alguma forma estimular isso, né? Todo ser humano, né? E olha o filhão que E olha aqui, esse é o maior presente, né? E agradecer também ao Dr. Valdemir Rezende por todo o carinho, competência e dedicação a mim e a minha família até hoje. Esse negócio de pegar na orelhinha da mãe é bem é 24 horas. E o maior presente está aqui, né? Isso já é um recadinho a todas as mulheres, né? Todas as pessoas que enfrentam o câncer, um problema, seja qual for. Todo mundo tem as armas certas. A fé, né? Primeiro acredite e busque ajuda onde for preciso.
Que todo mundo, todo ser humano tem esse potencial, né? E está aí a prova de que é possível, sim, fazer tratamento de câncer e levar adiante a gestação. Ah, é verdade. Olha nós aqui, né? Ter um filho saudável, lindo, graças a Deus. Legal, obrigada. E a Helena, divulga de novo também o site? Vou divulgar o meu e-mail, né, por enquanto, porque as pessoas podem entrar em contato comigo, mas eu queria agradecer primeiro os meus filhos, que foram os maiores incentivadores, e o motivo maior de eu ter me superado e de eu ter conseguido tanto progresso numa área difícil e às vezes exclusivamente de homem, porque as pessoas pensam mercado financeiro é para homem e a mulher está aí provando que não é verdade. Para as pessoas da minha idade também, que pensam que o sonho acabou, que a vida acabou, e eu estou começando agora numa nova carreira, numa nova profissão, que eu aprendi sozinha e que eu me predisponho a ensinar, a passar isso para as outras pessoas, não importa se sejam iniciantes ou não. Temos cursos diferenciados, enfim. Ao Evandro, que é o dono, é o dono da Questor, que é o escritório onde eu agora trabalho, que é como um filho para mim também. Então, por enquanto, o meu e-mail é helena@questorinvestimentos.com.br. Obrigada. Gladys, então, e vamos repetir então o site da Não Foi Acidente? Você sabe? Então, www.nãofoiacidente, né? Também .org. Tem também no Facebook a página Não Foi Acidente, de lá dá para assinar a petição, tem que ter o título de eleitor, mas se você não tiver em mãos, eles vão te ajudando, é fácil, é rápido. Não e tem. o Viva Vitão E o Viva Vitão também, também no Facebook, né, a página do Viva Vitão, que também divulga, faz campanha. São duas coisas que estão caminhando paralelas, né? Quem quiser também saber mais sobre a Gladys, pode escrever para o nosso e-mail, a gente coloca em contato, a gente divulga mais sobre o seu trabalho no site também, tá bom? Obrigada. Obrigada por terem vindo e viva o Vitão, então. Viva Vitão. Tá bom, olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre recém-nascidos. Saiba mais sobre o Papo de Mãe. Acesse www.papodemãe.com.br. E semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Uma salva de palmas para todos. Como que é, de uma hora para outra, você passar a ter uma família? Eu nunca soube o que era a família mesmo. Eu fui aprender o que é família através dos Sobraus. Porque agora eu também sou um Sobral. Mamãe vai chorar. Não é tão difícil assim, cara, sair e não beber, ou sair e ter um motorista da vez. Para essas pessoas eu digo, se você conseguir mudar a sua postura e das pessoas próximas a você, você já está fazendo muita coisa. Então, assim, o meu filho, o Vitor, a morte dele é minha. Né? Mas o que eu vou guardar dele? Né? A história, né? As lembranças,